Amém, amados? Graça e paz. Às vezes nós ficamos tanto na correria e esquecemos-nos que o mais importante de tudo, muitas vezes, é eu parar e adorar a Deus. Você tem o costume de adorar o Senhor em casa? Eu amo adorar a Deus em casa. Às vezes eu acordo de manhã, fico só ouvindo louvor, falando com Deus, deixando a presença do Senhor inundar o meu coração, deixando o Senhor tocar na minha vida. Como é tão bom, irmãos, nós deixarmos Jesus trabalhar no nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas nós ainda vamos, eu vou ensinar muita música. Essa só foi uma que eu ensinei hoje, né? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. God is so good, God is so good, God is so good. Aqui na comunidade também vale aprender inglês, hein? Sabe, às vezes o que eu tenho vontade de fazer, irmãos? Um dia, se Deus quiser, eu creio que o som vai crescer. Vamos ter um culto aqui na igreja só em inglês. Loucura, né? Muito bom, vamos lá, abra a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Notem vocês que nós estamos a caminhar, estamos a andar. Começamos a estudar o livro de Atos do capítulo 1 e já estamos no capítulo de número 16. Como Deus tem falado comigo, irmãos, ao longo desses dias. Como eu tenho sido ministrado por Deus toda vez que eu abro e leio, releio o capítulo, o livro de Atos. Para mim, eu não tenho dúvidas que é, sem sombras de dúvidas, dos livros mais espetaculares, mais lindos que tem na Bíblia Sagrada. Amém, amados? Atos, capítulo 16, do versículo 1 em diante, diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra, em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Amém, amados? Vamos repetir o versículo 5, todos nós, igreja. Vamos lá, diga assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar um pouquinho. Graças a Deus. Senhor, é nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, louvar a Ti e pedir-te, ó Deus, que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Queremos aprender contigo.
Tu és o nosso Deus, Tu estás conosco, e nós não somos ninguém diante de Ti, reconhecemos. Não temos nada para Te dar, Senhor, a não ser o nosso próprio coração, tudo que somos, tudo que temos, tudo que possuímos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje vamos falar um pouquinho da vida desse jovem aqui chamado Timóteo. Esse jovem chamado Timóteo, esse pastor, na verdade, chamado Timóteo. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja para os irmãos que eu, particularmente, sou apaixonado por biografias. Gosto de estudar a história de homens, mulheres que fizeram a diferença ao longo da história, na história. E a Bíblia Sagrada também tem os seus heróis. A Bíblia Sagrada é cheia de relatos de homens, mulheres e até crianças, como por exemplo Josias, que é um garoto que começou a reinar em Jerusalém com menos de 10 anos. Então, 8 anos, sim, com menos de 10 anos. Então a Bíblia ela é fantástica, ela é linda. Amém, amados? O texto que nós lemos fala sobre a história de vida de um jovem chamado Timóteo, que é um jovem que até então ele não aparece aqui nas Escrituras Sagradas. Agora Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária. Lembrem-se, tá? Que ele acabou de se separar com Barnabé. Barnabé foi para um lugar, não é? Levou consigo a João Marcos, seu sobrinho, e Paulo decidiu ir para outro lugar, não é? Pregar o evangelho também. A história diz que nessa divisão entre Paulo e Barnabé, é possível que Barnabé tenha ido mais para aquele lado da Ásia, mais concretamente lá na Índia, não é? Pregar o evangelho. E Paulo, ele faz o caminho inverso. Inicialmente a ideia, a proposta era de ir para os lugares, visitar as igrejas onde eles haviam passado quando da primeira viagem missionária, mas acaba acontecendo algumas coisas diferentes aqui ao longo dessa segunda viagem missionária. Mas o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que a Bíblia diz no versículo 1 que quando Paulo chegou a duas cidades, uma chamada Derbe e outra chamada Listra, ali nessas duas cidades, ou nesses dois locais, ou nessas duas regiões, ali Paulo avistou-se, encontrou-se com um certo discípulo, diz a Bíblia Sagrada, cujo nome dele era Timóteo. Diga comigo assim, Timóteo. Quem era Timóteo? Quem era este jovem chamado Timóteo? Quem era esse jovem que mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever inclusive duas cartas pastorais? Nós temos na Bíblia Sagrada dois livros chamados de Primeira e Segunda Timóteo. Na verdade, duas epístolas, porque são cartas que o apóstolo Paulo escreve para este jovem. Amém, amados? Quem era Timóteo? Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Hoje vamos passar um pouquinho pela Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto,
e com todos os santos que estão em toda a Acaia. Amém, amados? Então, olha só. Paulo chama esse jovem aqui de irmão. Quer dizer que Paulo era um jovem tão cheio da graça de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que durante essa caminhada aqui, na realização dessa segunda viagem missionária, eles passaram na cidade de Corinto e fundaram ali a igreja de Corinto. Então, Paulo, ou melhor, Timóteo, havia estado com Paulo quando eles fundaram a igreja de Corinto, da cidade de Corinto. Amém, amados irmãos? Então, este jovem aqui é um jovem, de certa forma, que tem uma biografia, ele tem uma história linda e apaixonante. Amém, amados irmãos? Tudo na vida de Timóteo começa com o seu chamado. Diga comigo assim, chamado. Amém, amados? Diga chamado. O chamado de Timóteo para o ministério acontece justamente aqui, nesse lugar. Quer dizer, quando Paulo decide levá-lo para integrar a sua equipe missionária. Mas o que me chama a atenção não é, estão a perceber, irmãos? Não é o fato de Paulo simplesmente o ter chamado. O que me chama a atenção é que Paulo encontrou nele algumas qualidades sobre as quais nós precisamos estudar e analisar aqui. Amém, amados? Diga assim comigo: Paulo encontrou qualidades, virtudes na vida de Timóteo, e isso fez com que Paulo o chamasse para integrar a equipa ministerial do apóstolo Paulo. Que qualidades são essas que o apóstolo Paulo viu neste jovem Timóteo? Quais são essas virtudes? Amém, amados? A Bíblia diz no versículo 1 que ele era filho de uma mãe judia e o seu pai era grego. A Bíblia não fala quem era o pai dele, o nome do pai dele, só fala que ele era filho de uma mãe judia e o seu pai era grego. Então ele era uma mistura, era metade grego e metade judeu. Prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Até aqui, se vocês observarem, capítulo 15 do livro de Atos, ainda há uma discussão em relação a se a graça de Deus, ela também, em relação à salvação, haveria de habitar nos judeus sem que eles precisassem ser circuncidados. Mas aqui, Deus prova, Deus mostra que Ele não faz acepção de pessoas. Tanto é assim que Ele inspira Paulo a chamar Timóteo para integrar a sua equipe missionária. Mas volto a dizer, qualidades e virtudes que o apóstolo, que este jovem aqui, Timóteo, tinha, que fizeram que chamassem a atenção do apóstolo Paulo, ao ponto de Paulo chamá-lo para o ministério. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Aqui tem jovens, um montão de jovens. Quais são os valores que você tem? Quais são as virtudes que você tem que te fazem ser alguém diferenciado em relação aos demais jovens que você conhece? O que você tem na tua alma? O que há dentro do teu coração que pulsa, que propulsa na tua alma? Quais são os ideais que você tem? O que te move, meu jovem, meu irmão, meu querido, você que está aqui nesta noite? O que te faz dormir e acordar todos os dias da tua vida? Timóteo tinha algumas qualidades que eu acho que são qualidades sensacionais. Olha o que diz o versículo 2. Diz assim: do qual, diga comigo, do qual davam
Bom testemunho. Diga comigo, bom testemunho. Olha só o que Timóteo tinha, irmãos. Timóteo era jovem, assim como eu e você. Um menino, um garoto. Embora eu já não seja tão garoto assim. Mas eu me considero garoto ainda. Mas Timóteo era um jovem. Amém, amados? Amém. Provavelmente, os historiadores dizem que quando ele foi chamado ao ministério, nessa fase ele tinha entre 18 e 19 anos. Talvez 18 e 19 anos. Então ele era um jovem. Mas a Bíblia diz que as pessoas, os cristãos, os irmãos ali na cidade, na região de Listra e Derbe, olhavam para Paulo e eles é que levaram a mensagem para Paulo, dizendo que ele era um jovem diferenciado porque ele dava bom testemunho. O que é testemunho? Testemunho é o que os outros falam a respeito de você. Amém, amados? É a imagem que você constrói na sociedade, a imagem que você constrói na escola, a imagem que você constrói dentro de casa, na sua família, para os seus pais, a imagem que você constrói nos seus círculos de amizades. Tudo isso a Bíblia chama de testemunho. A maneira como os outros te enxergam e dizem a respeito de quem você é. Amém, amados? Os irmãos olhavam para Timóteo e foram claros, peremptórios em afirmar para Paulo que aquele jovem não era um jovem comum como qualquer outro. Certamente existiam vários jovens ali naquela região. Verdade ou não, irmãos? Verdade ou não, irmãos? Certamente existiam ali na igreja. Certamente existiam outros jovens ali na cidade. Mas o único que se destacava era Timóteo. Era ele que dava bom testemunho. Como é maravilhoso, irmãos, você construir uma imagem na sociedade, de tal sorte que as pessoas olhem para você e digam assim: ali está um jovem, que é um jovem que faz a diferença, é trabalhador, é estudioso, é esforçado. Oh, vocês veem, eu toco, eu canto. Eu aprendi. Eu aprendi quando eu era assim, garoto, tipo vocês. Eu queria aprender música, fui aprender música. Não deixe de aprender coisas boas, irmãos. Não deixe de aprender línguas. Fale línguas. Se você falar em línguas, também é bom. Mas aprenda uma língua, um inglês, um francês. Seja autodidata. Não fala assim: ninguém me ensina, ninguém me dá oportunidade, ninguém me ajuda. Não seja um queixinha. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Não seja um queixinha, reclama, só reclama. Não, eu já falei ontem para vocês, você tem que enxergar a vida com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito Santo, e entender que não importa se você vive no Sumbe, que é um lugar que não tem muitas oportunidades para você vencer na vida, para você ser aquilo que você sonha ser na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: quem tem o Espírito Santo de Deus não se limita às circunstâncias do lugar, do tempo e do espaço. Não, quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, luta para ser aquilo que Deus o desenhou para ser. Quem tem o Espírito Santo transcende o lugar. Está a entender o que eu estou falando, irmãos? Tenha bom testemunho. Hoje talvez Deus me trouxe aqui só para falar para os jovens, para os garotos que estão aqui na igreja. Transcenda essa realidade do Sumbe, irmãos. O Sumbe é um lugar que, se você ficar aqui, irmãos, se você se deixar moldar por essa realidade, você nunca vai crescer, porque o Sumbe parece que foi feito para você não crescer.
É difícil sobreviver no Sumbe, eu sei. Tanto que eu tive que sair daqui, ir buscar outros horizontes em relação àquilo que eu queria para a minha vida. Mas tudo depende de você. Amém, amados? Não se limita. O que é que você quer ser na vida? Aonde é que você quer chegar? Quais são os valores e os princípios sobre os quais você está assentando a sua vida? Valores e princípios sobre os quais, meu jovem, minha jovem, você vai conduzir a sua vida. Aonde é que você vai estar daqui a 5, daqui a 10 anos? Hoje eu dei uma boleia para uma senhora que me inspirou demais. Estava vindo do Xingu, fui ver o carro. E ela pediu carona, eu não tive como, pronto. Acabei dando carona para ela. É médica no Hospital Municipal do Sumbe. E ela me disse assim: Senhor, eu já sou médica, graças a Deus. Eu era enfermeira, morava aqui. Mas há 7 anos atrás, eu decidi sair do Sumbe, com o apoio do meu marido. Meu marido ficou cuidando dos meus filhos. E eu saí, fui embora para Luanda, fui fazer faculdade na Universidade de Piaget. E eu voltei para o Sumbe há 15 dias que ela está aqui. Ela disse: eu voltei, graças a Deus, agora sou uma médica formada. Eu falei: puxa, que lindo, que bonito. Quase eu falei para ela assim: vou te levar na igreja para você dar testemunho para os meus jovens. Por quê, meu amado irmão? O exemplo de alguém que não se limitou à realidade do lugar em que nós nos encontramos. O exemplo de alguém que transcendeu a realidade desse lugar. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sonhe! Sonhe alto! Quanto mais alto você sonhar, melhor, irmãos. Você pode não chegar no lugar em que você sonhou, mas você vai chegar em algum lugar, eu te garanto, irmãos. Quem sonha é como um barco que sai do porto, entra para o mar, sabe aonde está indo, sabe aonde vai chegar. Ou vai atravessar o oceano, vai sair do outro lado do oceano, ou faz o que vai fazer e depois volta outra vez. Irmãos, a vida passa muito rápido, meus jovens. A vida passa rápida demais. Tudo é muito rápido. Daqui a pouquinho vocês estão com 18, 19, 20. Alguns com 25, outros daqui a pouquinho estão com 30, outros 35. A vida está passando. Se você não tomar o devido cuidado, você vai olhar para si e vai ver que você não está saindo do lugar. Parece que entra, sai ano, entra ano, sai ano, entra, sai. Parece que muitos não estão saindo do lugar. Irmãos, sonhe, meu jovem, transcenda ao Sumbe, vá longe, voe. Deus te deu asas para voar. Deus, irmãos, a cruz, sabe o que significa a cruz, irmãos? Olha para o teu irmão, diga assim: sabe o que significa a cruz? Pergunta para ele, diga: sabe o que significa a cruz? Diga assim para ele: a cruz significa impossibilidade. Eu não ouvi, com essa tua palavra aí parece que está com fome, irmão. Fala assim: a cruz significa impossibilidade. Está entendendo, irmãos? Não há limites para você na cruz do Calvário, irmãos. Deus, quando morreu, Ele disse assim: olha, está consumado. Tudo o que Ele era para fazer, irmãos, o que Ele deveria fazer por você, Ele já fez. Tudo, não tem mais nada, irmãos, para Jesus fazer por você, porque tudo Ele já fez na cruz do Calvário por você. Depende da tua mentalidade, depende da maneira como você se enxerga, depende da maneira como você próprio olha para o potencial que Ele investiu na cruz do Calvário em você. Não existem limites. Irmãos, como eu gosto de encontrar jovens ousados, às vezes até um pouquinho abusado, mas é próprio de jovem, não tem problemas. Mas jovens intrépidos, ousados,
Timóteo tinha qualidades. As pessoas davam bom testemunho dele. Sabiam que Timóteo era alguém especial. Sabiam que Timóteo era um jovem que faria a diferença. Nós estamos a precisar de jovens que façam a diferença. Domingo eu dei uma palestra para jovens e eu falei exatamente isso para eles. Está a vir aí desafios para o nosso país. Estudem, esforcem-se, leiam livros, escutem rádio, leiam jornais. Quando vai assistir televisão, assista programas que acrescentem cultura, valor em você, biografias. Olha, eu gosto de ver televisão. Quando eu estou a ver televisão, só vejo notícias, ou filmes, ou desporto, ou vou naqueles programas tipo Net Geo, sabe? São os programas de cultura geral, que eu adoro, que eu gosto de ver. Por quê, irmãos? Porque acrescenta alguma coisa em mim. Estão a entender, irmãos? Leiam, não sejam jovens alienados da realidade. Não sejam jovens que não sabem o que está acontecendo no país. Alguém chega e te pergunta: você ouviu o que o fulano falou ontem? Quem é esse fulano? Não sabe, irmão. Não dá. Eu fui na rádio na terça-feira, não sei se vocês ouviram. Participei na entrevista de manhã. O jornalista me convidou para irmos lá falar de um tema, falar da eleição do Bolsonaro. Foi isso. E eu fui, começamos a conversar, falando tal. De repente ele mudou de assunto, começou a falar de um outro assunto, da atualidade que está acontecendo no país. Não tem problema, eu já sabia. Conversávamos normalmente. E se eu não soubesse? Eu já estava na rádio, ele me perguntou. Eu ia falar assim: eu não sei desse assunto. Iria ficar bem? Não. Então, meu amado irmão, seja alguém formado, mas informado. Não adianta só estudar na escola. Não adianta só ir para a escola com tua mochila, todo dia vai e volta. Eu já fiz prova, já tirei 10. Eu já tirei 20. Isso não vale nada. Está ouvindo, dona Marta? Está ouvindo, dona Faninha? Isso só não vale nada. Glória a Deus, é bom. Mas é preciso, irmãos, que nós estejamos dispostos a ir um pouquinho mais além. Amém, amados irmãos? Timóteo, então, tem essa qualidade. Ele dava bom testemunho. Paulo, olha o versículo 3. Paulo se apaixonou por Timóteo. Paulo amou, se apaixonou por Timóteo. De tal sorte, meus irmãos, que o verso 3 diz que Paulo quis que este fosse com ele. Tomando, o que Paulo fez? Paulo tomou Timóteo. O circuncidou, ele era meio grego, meio judeu, mas era convertido ao cristianismo. Não era circuncidado porque não precisava mais se circuncidar como uma prova de que de fato alguém era salvo. Mas ainda assim, por causa da viagem que eles iriam fazer, iriam passar em vários lugares, o apóstolo Paulo decide circuncidá-lo. Timóteo era um jovem obediente e ele aceita se submeter às condições exigidas pelo apóstolo Paulo. Porque havia um temor de que se Timóteo fosse assim, sem ser circuncidado, talvez a incircuncisão dele fosse se transformar num empecilho para a propalação do evangelho em relação aos lugares em que eles iriam passar. Amém, amados irmãos? Amém. Timóteo era um jovem obediente. Diga comigo assim: obediente. Obediente. Diga obediente. Obediente. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Muito jovem rebelde. Muito jovem rebelde. Hoje eu conversei com alguém em meu escritório e essa pessoa me contou uma história que eu fiquei triste demais. Uma senhora, uma mãe, uma madrasta que criou o enteado desde os 10 anos. Agora esse enteado vem e única e simplesmente
agride a madrasta, bate na madrasta. Como que tem jovens rebeldes nos dias de hoje? Jovens sem educação. Ei, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, meus jovens. Você que é jovem, seja alguém fino. Sabe o que é alguém fino? Alguém que tem elegância. Você está vir e todo mundo fala, lá está vir o fulano, pá. Agora você está vir, tipo, está ir. Assim não dá, né? Está entendendo? Postura. Com postura. Quando conversar com alguém, não baixa a cabeça. Quando você conversa com alguém, você baixa a cabeça. Você está dando sinal de submissão. Não. Quando você conversar com alguém, levanta a cabeça, olha de tu para tu. Você está dizendo, nós somos iguais. É assim que você tem que ter personalidade. Amém, amados? Amém. Agora, está conversando com alguém e fica assim, cheio de medo, cheio de complexo. Parece cachorro. Que já viu o cachorro, quando vem um cachorro bravo, mais mal do que ele, o que ele faz? Ele enfia o rabo para cá, o que ele faz? Fica assim. Está entendendo, jovens? Não. Seja alguém que tenha personalidade. A Jéssica riu. Tenha personalidade. Amém, amados? Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não seja alguém envergonhado. Não. Abra o rosto. Se alguém te criticar porque você errou em relação a uma coisa, diga assim, olha, eu errei, mas eu vou aprender, porque eu sou alguém que aprende fácil e eu gosto de aprender. Tem que ser assim, irmãos. Agora você errou, alguém fala, você errou. Não mexo mais, senão vou estragar. Não, cara. Não seja assim. Aprenda a fazer as coisas. Se alguém falou que você errou, então aprenda a fazer do jeito certo. Tem que ter predisposição em querer aprender, irmãos. Porque se você não quiser aprender, você não vai sair do lugar. Estão entendendo o que eu estou falando, meus jovens? Se você não quiser aprender, se você não tiver mente aberta, só porque alguém falou alguma coisa contra você, te criticou em algum lugar, você já acha que ninguém te ama, ninguém te gosta, que ninguém te valoriza. Não, irmãos. Ei, acorda, meu jovem, minha jovem. Se alguém falou alguma palavra contra você, diga, não tem problemas, eu vou aprender. Você vai ver como eu sou inteligente. Eu creio, porque meu Deus me deu inteligência. Meu Deus me deu graça. Meu Deus morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ser alguém que vivesse uma vida de excelência. Diga comigo assim, excelência. Ei, cultive a excelência. Não fica só no 10. Amém? Também não fica no 11, vai atrás do 20. Cultive a excelência. Mostre que você é um jovem versátil, dinâmico, atualizado, disposto a aprender, mente aberta. Não fica fechado lá no teu bairro, não, meu amado irmão. Mente aberta. Eu, quando era da vossa idade, sabe o que eu fazia? Eu fiz. Eu comprei um rádio, usava fone de ouvido, colocava rádio aqui, todos os dias ouvia notícia. Todos os dias ouvia notícia. Fui aprendendo. Hoje eu sou alguém que não tenho dificuldade em falar um pouquinho sobre tudo. Entendo um pouquinho de geografia, um pouquinho de história, um pouquinho de tudo. Você é jovem. Estão entendendo o que eu estou falando, meus jovens? Lá fora tem concorrência. Lá fora tem dificuldades. Lá fora não é brincadeira, porque lá fora você apanha rasteira. Lá fora vão te pedreirar. Lá fora vão querer te jogar de lado. Lá fora vão querer pisar em você. Se você não tiver estrutura psicológica, emocional e espiritual, você não vai vencer, vai ficar para trás. Seja resiliente. Estão entendendo, irmãos? Sejam resilientes. Estrutura emocional, espiritual. Caiu, levanta. Não sabe, aprenda.
Está difícil? Tente mais uma vez, até você conseguir. Seja resiliente, duro na queda. Estão entendendo, irmãos? Timóteo foi um jovem que fez a diferença. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes na vida de Timóteo, mas esses 2 detalhes aqui me chamaram a atenção. Ele foi circuncidado e foi levado para a equipa do apóstolo Paulo. Meu Deus, Paulo, ou melhor, Timóteo, era um jovem que tinha dom de milagres. Foi companheiro de Paulo. Timóteo foi ordenado o primeiro bispo, o primeiro pastor da igreja de Éfeso. Timóteo foi um jovem que, inclusive, algumas pessoas chegam a dizer que ele foi o escriba de Paulo. Paulo ditou a carta aos Hebreus, possivelmente, e é Timóteo quem escreve essa grande carta à igreja de Hebreus. Timóteo tinha uma outra qualidade que eu quero falar aqui com vocês para poder encerrar. Uma qualidade que destacava Timóteo. Já falei aqui para vocês. Ele era um jovem estudioso da Bíblia Sagrada. Diga comigo, estudioso. Amém, amados? Amém. Ele era um jovem estudioso da Bíblia. Depois você lê em casa, depois você vai ver. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo dando conselhos a Timóteo: estude, meu filho, esforça-te, desde a tenra idade, permaneça na fé, ó Timóteo, porque você foi ensinado desde quando você ainda era pequeno menino nas escrituras sagradas. Quantos de nós não temos o desejo de aprender? Vamos ficar em pé. Aleluia. Ei, escuta como eu vou falar para você. Angola está a precisar de Timóteos. Sabe qual é a minha oração a Deus nessa noite? E qual tem sido a minha oração a Deus nesses últimos dias? É que Deus levante uma geração de Timóteos. Amém, amados? Levanta assim sua mão e diga assim: Senhor, levante. Fale com mais vida, irmão. Diga: Senhor, você está cansado com sono? Eu trabalhei o dia inteiro. O dia inteiro eu trabalhei. Só fui comer 17 horas quase que eu fui almoçar. Você está cansado? Levante a mão e diga assim: Senhor, levanta uma geração de Timóteos. Levanta-me para ser um verdadeiro Timóteo. Diga: Senhor, me inspire a aprender contigo de tal sorte que eu tenha um bom testemunho. Diga assim: que eu seja convertido de verdade, que a tua graça habite e superhabite na minha vida. Abra meu coração e meu entendimento para eu ser um jovem, uma moça, um moço forjado. Diga: forjado pelo teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, a ter a habilidade de ler a Bíblia, de escutar a Bíblia, ser cheio de fé e cheio de graça. Nesta noite, Senhor, eu declaro a vitória e as tuas promessas sendo cumpridas na minha vida. Diga assim: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse. Diga assim, diga com vida, diga com fé. Diga: eu tomo posse. Diga mais vida, irmão. Diga: eu tomo posse nesta noite
Aleluia. Levante-se suas mãos, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, eu consagro cada jovem, cada irmão na tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, eu declaro a tua presença, declaro a tua paz. Que o teu Espírito Santo, nesta noite, possa levantar estes jovens que aqui se encontram, fazer deles verdadeiros Timóteos para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Ó Deus, suscita através destes jovens que aqui se encontram, bispos, pastores, evangelistas, médicos, professores, gente estudada, Senhor, gente hábil para servir, para a honra, glória e louvor do teu nome. Levante servos de verdade aqui, Senhor. Não importa se algum dia alguém que está aqui será médico, será porteiro, será faxineiro, não importa, Senhor. Se alguém que está aqui trabalhará numa simples secção, mas, Senhor, aonde quer que estes jovens estiverem, dá-lhes a graça, a sabedoria, a inteligência de serem o melhor naquilo que eles são, naquilo que eles forem fazer. Senhor, eu profetizo a tua graça nesta noite, em nome de Jesus. Todo mal saia, todo espírito contrário saia, toda mentalidade raquítica, intransigente em relação à oportunidade para aprender e crescer, saia. Que a tua palavra se cumpra na vida destes jovens, Senhor. Dá-lhes a capacidade de crerem no teu nome, Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Senhor, abençoe suas vidas, suas famílias, seu futuro, Deus. Planta e implanta sonhos. Levanta jovens que sonhem, Senhor. Sonhem com um Sume novo, com um Kwanzaa Sul novo, com uma Angola nova, com um país novo, Senhor. Oh Deus, levanta jovens aqui, cheios de autoridades, cheios de virtudes, cheios do teu Espírito Santo. E aonde quer que eles passarem, aonde quer que eles chorem, que a virtude do teu Espírito Santo os acompanhe para o louvor da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória, não somente hoje, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Aplauda a Jesus. Aleluia. Amém, amados? Você é mais do que vencer? Não aceite ninguém ter falado que você não é nada. Repreenda. Amém, amados? Repreenda. Arranque os complexos, a vergonha, tudo isso. E lembre-se, o Senhor é contigo. Amém, amados? Amém. O Senhor é com? Bata-se no peito, com orgulho, fala: Deus é comigo. Isso, fala: o Senhor é comigo. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Aleluia, amém, amados? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez Jesus. Pode se sentar. Graças a Deus. Muito bom, irmão. Vamos já encerrar, vamos terminar. Quem foi que faz aniversário hoje? Vem cá, filho, vem cá. Tudo bem, meu jovem? Mais um aniversariante hoje. Como é que tá? Tudo bem? Tá fazendo quantos anos? 12. 12 é a idade que Jesus entrou no templo para falar discutir com os mais velhos, hein? 12 anos. Amém, amados? Vamos orar pela vida do Vanilson. Ai, meu Deus. Vanilson, o nome dele me fugiu. Vamos orar pelo Vanilson. Amém, amados? Estenda as tuas mãos aqui. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vem cá, Jéssica. Vem orar pelo Vanilson, filho. Vem cá, orar pelo Vanilson. Abençoa o teu amigo. Vem cá. Ora, filha.
Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, Amém. o Senhor também monta hoje eternamente. Amém. Ó Pai Santo, abençoa o nosso amigo, que possa ser feliz, ó Senhor. Abençoa a casa deles, abençoa a cada pessoa que está aqui nesta noite, Pai Amém. Santo. Obrigada por nos dar mais um dia de vista. Jesus. Obrigada por nos estarmos mais aqui na Tua presença. Amém, Em Deus. nome de Jesus, queremos Te agradecer porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é bom. verdade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vanilson, vem cá. Deus te abençoe, viu, filho? Tá? Você é muito especial. E pastor Nelson ama muito vocês. Cada um de vocês são muito especiais. Amém? Muito bom. Vamos ficar em pé, vamos encerrar?